Tenho. Então me conte um pouquinho do senhor, doutor. Acho que assim, acho uma coisa relevante é falar que eu, desde que me dou por gente, eu sou um naturalista. E, inclusive, fui fazer medicina para estudar peixe, não para ser médico. E daí, com isso, eu mergulhei muito profundamente nas básicas, né? Já no primeiro ano de faculdade, eu já estava apresentando trabalho de anatomia de encéfalo de peixe no Congresso Brasileiro e Português de Anatomia. Então, assim, aproveitei muito os primeiros anos, né, os básicos. Daí, no terceiro ano, comecei a ter contato com a clínica e me encantei pela clínica, né, de um jeito, acho que um pouco diferente do que a maioria dos colegas viam, né? Até foi interessante, semana passada me encontrei com duas colegas que nós dividíamos a mesma enfermaria no terceiro ano. E marcou tanto a gente que nós agora, 40 e tantos anos depois, nos lembrávamos do mesmo caso, né? Que foi um caso que uma senhora com câncer de mama, muito simples, que veio do interior e tal, e ela imaginou que era um câncer que tinha uma expressão na pele, né? Imaginou que ela estava com um problema de pele. E as pessoas a internaram, falaram que ia fazer uma cirurgia e não sei o quê, e ninguém teve a presença de falar: olha, a senhora vai perder a sua mama. E essa senhora, que eu acompanhei muito de perto, né? Apesar de que ela era paciente da Flávia, minha colega, me surpreendeu muito, assim, o susto que ela levou quando saiu da cirurgia e estava sem uma mama. E ela tinha uma mama volumosa e tudo, né? E, enfim, e daí eu pensei que, assim, tinha algo errado ali, algo que precisava ser adequado, né? E a minha trajetória foi sempre pautada na natureza. Eu até hoje, quando me deparo com uma situação clínica que eu não tenho muita clareza, eu volto para a natureza. Eu vejo como acontece isso na natureza, né? E frequentemente as respostas são muito sábias, né? Muito esclarecedoras e com bons resultados. Então, assim, tornando uma longa história curta, nessa busca, né? Eu estudei em vários lugares e só em 90, eu me formei em 80, daí tem toda uma trajetória de várias, né, onde eu fiz homeopatia, fiz psicodrama, acabei me envolvendo com terapia corporal, pois budismo tibetano, trabalhei com um médico tibetano por muito tempo. E daí uma fase muito importante da minha vida foram 10 anos na Dinamarca, né, estudando anatomia sutil. E daí, numa dessas voltas da Dinamarca, muito simbolicamente, né, eu encontro vamos dizer, o meu primeiro professor na Escola Paulista de Medicina, que dava a cadeira de anatomia comparada, porque na verdade eu pus a Escola Paulista de Medicina como primeira opção, coisa que normalmente as pessoas colocavam a USP. Eu coloquei como primeira opção porque era a única que tinha anatomia comparada e eu já via lá o meu interesse pelos bichos, pela natureza e tal. E daí encontrei, por sincronicidade, em frente à porta monumental da Escola Paulista de Medicina, que fica na Rua Botucatu, esse professor, que eu não via há muito tempo, né? E aí, como vai e tal? Ele falou: olha, o que você está fazendo? E naquela época eu estava presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Isso, 90 e alguma coisa. E
Então ele me falou: acabei de sair de uma reunião onde o reitor está procurando alguém para introduzir a homeopatia no curso de medicina a, a, a pedido, né, uma solicitação do Ministério. Tá bom, então fui lá bater na porta do professor Elegídio, que eu já conhecia como aluno, né? E falei: então, o professor Eduardo me pediu para conversar com o senhor e tal, e ele imediatamente falou: você já é da casa, é só você se achar aí e vamos começar. E desse momento, né, passando por ensaios clínicos com homeopatia no envelhecimento, muito interessantes, que demonstravam como o idoso que recebe, né, complementarmente um tratamento homeopático de fundo tem um incremento mensurável na sua espiritualidade, né? Coisa que os outros, né, o grupo controle, que era tratado só pela medicina convencional, de ponta, né, de melhor qualidade, tinha um decréscimo, né, nos seus índices de espiritualidade, pelo RUCOL, né, pelo instrumento que mensura a qualidade de vida criado pela Organização Mundial de Saúde. Essas raras pessoas que dormiam bem, não tinham doença. Então, olha como é interessante para a gente questionar um pouco as bases da ciência, né? Porque o estudo epidemiológico sobre o sonho, se eu não me engano, realizado em 2000, por aí, 2000 e pouco, pelo TUFIC, né, do Departamento de Psicobiologia, um estudo muito bem feito, mas o pressuposto da ciência é que é normal aquilo que é frequente. Então, o que se encontrou? Que frequentemente idosos têm sono interrompido. Mas, né, no meu modo de ver, está longe de se dizer que a fisiologia da pessoa idosa seja ter um sono interrompido, né? Porque aquelas pessoas que souberam manter o seu sonho, o seu sono, e portanto sonhos também, né? Reparadores, não tinham doenças crônicas, né? O que corrobora o fato de que é fundamental dar atenção à dimensão vital para que uma pessoa possa ter saúde, né? E essa dimensão vital simplesmente não existe na equação biomolecular da medicina convencional. Então, por conta de tudo isso, a gente acabou procurando outros modelos de homem. O modelo exclusivamente biomolecular não atendia às nossas observações, né, sobre as pessoas que envelheciam. E, em função disso, a gente acabou adotando um modelo multidimensional de homem, né, cujo esboço tinha sido feito por Amit Goswami, que era um professor da Universidade de Oregon, que inclusive nos passou esse esquema na lousa da Escola Paulista de Medicina, numa conversa presencial, e a gente fez alguns ajustes operacionais e passamos a trabalhar com esse modelo numa atitude acadêmica transdisciplinar. Foi em 2005 que a gente apresentou uma proposta de medicina transdisciplinar no 2º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. E os resultados são muito animadores, né? Assim, de fato, faz uma grande diferença. A gente agora acabou de publicar um trabalho, de submeter um trabalho, demonstrando como faz diferença você ter uma atitude transdisciplinar diante do fenômeno saúde e doença, né? E os resultados são muito encantadores, né? Assim, a gente poderia dizer que a noção de doença crônica, que é uma noção predominantemente ocidental, não existe a ideia de doença crônica em medicinas tradicionais, né? Tradicional chinesa, Ayurveda, né? Se fala de um desequilíbrio, mas que a qualquer momento pode ser remodelado.
né? Então, nesse estudo que a gente está submetendo, a gente faz considerações sobre como seria adotar essa premissa no SUS. Porque o SUS, do jeito que é feito, do jeito que acontece, é, um, é uma instituição que só tende a inflar, né? Porque se você parte do princípio da doença crônica, todo mundo que entra nunca sai, a não ser que morra, né? E vai ser considerado doente, né? Tem essa frase que é terrível, né? Ah, o senhor está com hipertensão arterial, o senhor tem que tomar remédio daqui até o fim da vida. Não é bem assim, né? A gente acompanha muitas pessoas que começam a meditar e deixam de ser hipertensas, que começam a fazer atividade física e deixam de ser hipertensas, que cuidam da alimentação, deixam de ser hipertensas. Então, assim, é uma visão muito a serviço da indústria farmacêutica, que não tem efetiva razão de ser, né? Muitos idosos estão como estão porque estão muito desvitalizados, aprenderam. Uma coisa que esse trabalho me ensinou ao longo desses quase 20 anos ou mais, foi que envelhece bem quem ao longo da vida construiu sabedoria e com ela administra a inexorável queda da vitalidade. Então, o que eu vejo muitas vezes são pessoas que não construíram sabedoria e que ficam querendo ser eternos jovens, né? Elas acreditam, né, na verdade, elas têm um pré-conceito sobre o próprio processo de envelhecimento. E eu vejo hoje, eu estou à frente aí de mais ou menos 100 idosos, né, dentro da Unimed aqui de Campinas. E o que eu vejo, assim, quando eu introduzo temáticas, né, que eu cuido da parte de oficina de memória deles, mas eu trago uma coisa um pouco diferente, não fico só naqueles exercícios, mas eu os convido a refletir. E quando eu pergunto, né, sobre o propósito, sobre legado, o que eu vejo é que eles travam, porque assim, ah, mas por que que eu tenho que pensar nisso se eu já tô velho, né? Então, o que eu vejo, assim, essa crença de que ser velho é assim mesmo, ser velho é estar cheio de doença, ser velho é encarar algo, né, negativo como algo normal, faz com que eles não saiam desse ciclo, eles não rompam, né, esse ciclo e vira um ciclo vicioso. Então, é comum ouvir muitos idosos falando assim: ai, eu tô com muita dor no joelho, então eu não posso mais andar. Nossa, isso me dá um nervoso, assim, falei, meu Deus, como assim? Não, porque eu pus prótese e agora não pode mexer, porque senão a prótese cai. Então eu fico assim, triste, né? Eu fico triste porque o quanto que essas pessoas estão desperdiçando vida. E assim, elas podem viver. Eu acho que isso é tão encarado de uma maneira negativa, e até ele fala bastante, né, do estudo da Becca Levy, que fala sobre um olhar positivo para o processo de envelhecimento, e eu vejo o quanto que isso muda. E o quanto que se a gente trabalha com essas pessoas, né? E uma acredita, se a gente consegue fazer com que uma acredite, uma conduza a outra, e isso vai crescendo, isso facilita que a gente consiga ter. Não é que vai ser tudo positivo sempre, vão ter dores, sim, vão ter dificuldades, vão ter desafios. Mas saber encarar isso de uma maneira diferente, eu acho que é o que faz toda a diferença dentro do processo de envelhecimento. E as pessoas elas não estão muito abertas a entender isso, até porque não tem muitas pessoas que falam sobre isso, né? Então, eu vejo muito dessa maneira. Hoje, quando você pensa nessas, na IA, nessa nova revolução que vem, aonde a gente vai resgatar o indivíduo enquanto propósito, enquanto ser, enquanto autoconhecimento? Então, por incrível que pareça,
há uma vasta bibliografia filosófica, né, com filósofos franceses, alemães, que falam disso, né, que mais do que falam, né, assim, porque essa filosofia é uma filosofia fruto da observação, né? Daí que vem a ciência fenomenológica, né? A ciência fenomenológica, ela nasce do fenômeno, né? Ela não nasce da hipótese. A ciência fenomenológica literalmente eu me curvo diante do fenômeno, né? E a gente vê uma trajetória de filósofos, né? Por exemplo, Gilles Deleuze, né, um filósofo francês, ele fala do campo de imanência, né, que era muito mal entendido, né, muito pouco compreendido. E se a gente olhar hoje para esse reconhecimento que vem sendo dado aos povos originários, o que diferencia, né, uma pessoa de uma cultura originária de uma cultura ocidental? Fundamentalmente, estar ancorado no plano de imanência, né? O indígena que por algum motivo se desconectou do plano de imanência não está aqui para contar história. Porque se você não tiver, né, essencialmente presente, né, no seu andar pela natureza, você não sobrevive, né? Porque a natureza ela interage com você o tempo todo, né? E você precisa estar presente, atento, ligado, né? E a nossa cultura ocidental, principalmente no modelo da Revolução Industrial, ela quer que você foque no apertar o parafuso. O resto não interessa. Então, a nossa educação é uma educação que atrofia a nossa capacidade criativa, artística, sensível, né, do hemisfério direito do cérebro, e hipertrofia a análise, a crítica, tal, do hemisfério esquerdo do cérebro, né? A Gudrun escreve um livro que é Livres na Terceira Idade, né? E é isso mesmo, quer dizer, se você se permitir, se você fizer tudo aquilo que a vida te dá a oportunidade de fazer, talvez você possa, né, ter esse sabor de liberdade e de se relacionar com os fenômenos de outro lugar, né? Saindo um pouco da manada. Isso me lembra um pouquinho, doutor Fernando, assim, a sequência, que é um papel, acho que nosso, né? Aí eu falo porque nós estamos mais ou menos na mesma idade, de despertar esta construção ao longo da vida das pessoas. Porque se eu hoje estou livre aos 63, eu tenho essa liberdade, é porque de alguma forma eu consegui sair dos padrões e construir alguma coisa. E eu vejo qual é o nosso papel hoje. O nosso papel não é só de ter essa liberdade, mas de poder ajudar a construção que essa liberdade, que todas as pessoas possam alcançar, porque é uma lei biográfica, mas que é uma construção e precisa ser feita. Se a gente só passar pelos setênios dando tchauzinho, aos 63, talvez eu não consiga usufruir o máximo dessa liberdade. Eu vou tê-la, mas não usufruir ao máximo. Então, mas olha a preciosidade, porque, por exemplo, não tem sentido, né, propor um aconselhamento biográfico, pessoa, sei lá, com menos de, nem sei que
Faz 25 anos, por aí, né? Assim, precisa ter um pouco de vida para você poder contemplar a sua vida, né? Quer dizer, você acabou de nascer, sei lá, pouquinha coisa, né? Mas eu acho, assim, maravilhoso acompanhar biograficamente, quer dizer, à luz das leis biográficas, pessoas com mais tempo de vida, né? Porque, assim, a oportunidade de revelações, né, de descoberta é tão grande, é tão bonita, né, é tão transformadora. E não é só uma transformação idealizada, sei lá que nome dá, é uma transformação prática. A saúde muda, a qualidade das relações muda, o sentido da vida se manifesta, né, floresce. Então, não sei, acho que nem tudo está perdido. Com certeza não. E, doutor Fernando, que mensagem que o senhor daria, né, agora para quem está nos assistindo? A gente falou bastante sobre, e é uma pergunta que muitas vezes eu até me faço mesmo, né? Às vezes a gente só está existindo, né? A gente não está vivendo. E acho que o imediatismo atual faz muito isso com as pessoas, né? A gente só atropela os dias e quando vê já passou muita coisa. Então, que mensagem que o senhor deixaria aqui para quem está nos assistindo agora? Acho que uma pergunta é interessante. Para onde apontam todas as cenouras do planeta? Se a gente reconhecer que todas as cenouras do planeta estão apontando para o centro da Terra, para onde o nosso centro de gravidade está apontando? Por exemplo, a cenoura não tem a menor dúvida, né? Ela não fica se questionando, mas será que a minha pontinha vai para lá ou vai para cá? Ou vai pra, né? Não, né? Não tem escolha. E se a gente sentisse, né, essa magnitude dessa massa gigantesca que nos mantém aqui, e se não fosse essa massa gigantesca que nos mantém aqui, a gente era asteroide, né? A gente estava passeando aí né, pelo espaço sideral. A gente só está grudadinho aqui porque tem uma força. E a gente não reverencia essa mãe terra, né? Essa estrutura toda que nos dá suporte, né? Essa mãe natureza, esses elementos que são seres, né? Por exemplo, a água não é um recurso, a água é um ser, né? Tem 1000 predicados, 1000 qualidades, né? Eu acho que foi isso que eu fiz a vida inteira, por isso que eu falo disso com tanto, né? Assim, eu passei a minha vida inteira observando a natureza e tal. E daí aprendendo, e daí se você observa, você aprende soluções diferentes, né? Nós podemos ser mais felizes e mais saudáveis. Depende só de cada um e cada uma de nós.